Assim como Tony Montana, o lendário gangster de Scarface, Ali Abulaban tinha um mundo aos seus pés, ou pelo menos era o que ele acreditava. Famoso no TikTok por imitar o personagem, Ali, também conhecido como Jim Kid, conquistou quase 1 milhão de seguidores. Suas imitações revelavam um homem feliz, com um relacionamento saudável e um futuro promissor pela frente. Mas a vida de Ali era uma ficção, como a história do poderoso gangster que ele idolatrava. No dia 21 de outubro de 2021, Ali Abulaban não estacionou seu carro na frente de um apartamento cheio de inimigos armados, como Tony Montana fez. Ele não invadiu o local armado para iniciar disparos e eliminar seus desafetos. Ali não deixou testemunhas, porque ao invés disso, ele invadiu o apartamento onde a sua esposa, Ana Abulaban, estava com um amigo, e os eliminou a queima-roupa. Mas Ali, por incrível que pareça, é bem mais parecido com o mafioso. Além do pó de pirlim-pim-pim e de uma infância negligenciada, ambos serviram no exército. O crime aconteceu no luxuoso arranha-céu Spire San Diego, localizado no bairro West Village, em San Diego, na Califórnia. O edifício possui 45 andares e oferece uma vista privilegiada da cidade. Os moradores de lá desfrutam de comodidade e ficam próximos dos agitados e badalados eventos culturais que San Diego recebe nos meses de julho, como a Comic Con, que dura 4 dias e movimenta a indústria cinematográfica no mundo todo. Essa foi a cidade que Ali e Ana Abulaban escolheram para criar sua filha de 5 anos, a Amira. Eles viviam no 35º andar daquele prédio, e esse é o mesmo lugar que se tornaria a cena de um crime, porque dentro daquele apartamento, o ambiente era tenso. Brigas constantes entre o casal marcavam os últimos meses de convivência até o dia 18 de abril de 2021, quando Ana decidiu dar um basta e pediu para Ali sair de casa. Ele foi para um hotel, mas a distância física não interrompeu as crises de ciúme, o consumo de entorpecentes e as ligações. Dias depois, Ali ainda controlava obsessivamente a vida de Ana. O Spire San Diego, bem no coração da cidade, acabou se tornando palco de uma tragédia, um crime que mudaria a vida de todos os envolvidos. Aqui é o Drake, e hoje iremos acompanhar a história de uma estrela do TikTok que eliminou a esposa e o amigo dela por causa do seu ciúme doentio. Ana Abulaban, de 28 anos, era uma mulher forte e determinada, filha de pais filipinos. Ela buscava reconstruir sua vida com Ali na Virgínia, Estados Unidos, após anunciar que estava grávida dele. Mas sabendo disso, o seu marido mudou da água pro vinho. Ela só continuou casada por tanto tempo para que a sua família permanecesse unida. Ana era uma imigrante na América, o que certamente aumentava sua dependência emocional e se tornava uma barreira para o divórcio. Durante meses, ela lutou para se agarrar ao que tinha restado da sua sanidade, para tentar recuperar o que ambos tinham perdido quando se mudaram para San Diego, na tentativa de alavancar a carreira de Ali. A Ana era uma esposa atenciosa e dedicada, algo que seu marido apenas fingia ser. Ela era uma filha amada e uma amiga que nunca será esquecida. Sua satisfação com a vida que tinha construído era contagiante, apesar das dores que Ali causava, porque Ana vinha sofrendo abusos que se tornavam cada vez mais frequentes, à medida que o Ali acumulava seguidores. No TikTok, ela aparecia sorridente, ao lado do marido, participando dos vídeos de humor que ele publicava para seus quase 1 milhão de seguidores. Mas a realidade por trás das câmeras era bem diferente. Ana vivia longe dos parentes, então ela sabia o valor de manter a sua família unida. Ela aguentou como pôde, porque apesar do que o Ali podia dizer ou pensar, Ana o amava. Em 2021, eles comemoraram finalmente 7 anos juntos, mas Ana não tinha razões para comemorar. Foi durante aquele ano, mais precisamente em outubro, que a jovem filipina decidiu dar um basta ao casamento. Ela já tinha aguentado o suficiente. Ali Abulaban, mais conhecido como @Jim Kid, era uma estrela das redes sociais. Ele ficou famoso pelas suas imitações do personagem Tony Montana, do Scarface. Com 29 anos, ele já acumulava 940 mil seguidores, que o conheciam como o cara engraçado que fazia piadas e sketches baseadas em filmes populares, além de jogos e trends do momento. Mas o sucesso digital não refletia o caos que sua vida pessoal estava atravessando. Ali nasceu em Staten Island, em Nova York. Durante o período da sua infância, ele foi diagnosticado com TDAH, após notar dificuldades escolares e falta de atenção. E quando o diagnóstico saiu, ele iniciou um tratamento com o medicamento. Só que o seu uso inadequado fez o Ali adquirir uma dependência química. Em casa, as coisas não estavam boas também. Ele tinha menos de 9 anos, quando precisou esconder sua mãe dentro do quarto para impedir as agressões do pai. Quando fez 12 anos, ele apanhou o dele pela primeira vez. Sua professora chegou a notar os hematomas, e ele não contou o que o pai tinha feito. Aos 14 anos, seu pai não permitia que ele saísse de casa. Esse isolamento trouxe uma rebeldia, e nas palavras do próprio Ali, também trouxe problemas com autoridades. Ele também não tinha muita habilidade social por causa da privação, e foi durante esse período que ele descobriu o humor como um escudo, e uma forma de ser aceito no mundo. Mas algumas piadas não são engraçadas, e quando alguém não gostava de alguma imitação na escola, ele se envolvia em brigas.
Os abusos em casa nunca pararam completamente, só se tornaram menos físicos e mais verbais. Mas será que todo mundo que nasceu em um ambiente tóxico se tornará tóxico um dia? Para Ali, a resposta parece complicada, mas para estudiosos do assunto, o tema é mais simples do que parece. Estudos comprovam que pessoas que vivenciaram episódios de violência na infância às vezes criam aversão à violência por reconhecerem os males. E esse é um caso que tem inúmeras reviravoltas. Uma delas eu já vou adiantar agora. Um dos amigos da Ana, alguém que a socorreu e a livrou das agressões, cresceu também em um lar destruído pela violência doméstica e se tornou uma voz atuante na luta contra esse crime. O mesmo poderia ter acontecido com o Ali, porque à medida que ele crescia e se tornava independente, o rapaz passou a sonhar com a fama e com o universo cinematográfico de Hollywood. Na época ele já estava livre do pai, mas com essa liberdade veio a realidade, e o sonho de se tornar um ator precisou esperar. Foi quando ele ingressou na Força Aérea Americana. Foi lá que Ana e Ali se conheceram em 2014, enquanto ambos serviam as Forças Armadas dos Estados Unidos em Okinawa, no Japão. Ali, que tinha aprendido a se tornar extremamente carismático desde a adolescência, chamou a atenção de Ana bem rápido. O relacionamento durou poucos meses, porque Ali agrediu um amigo de Ana, e não sabemos se foi por causa de uma piada ou ciúmes, mas esse foi o primeiro sinal de uma mente descontrolada. Na época, ele foi parar no hospital e foi dispensado dos serviços logo em seguida. Já a Ana retornou para as Filipinas. Essa agressão nunca foi completamente provada, considerando que o motivo da dispensa militar nunca foi esclarecido, mas o regimento dos militares é muito severo e não permite erros e muito menos comportamentos agressivos. Então, Ali retornou aos Estados Unidos e durante meses não teve notícias de Ana. Quando voltaram a se falar, ela contou que estava grávida. Ele foi atrás dela, trouxe ela à Virgínia e a ajudou a obter um visto. Lá a pequena Amira nasceu. Naquela época, a família de Ali era bem presente e ajudou nos primeiros meses difíceis de gravidez, até eles se acomodarem. Eles se casaram apenas em 2017. Em 2019, ele começou a ganhar seguidores no TikTok. O sonho de se tornar um ator estava de pé. Quanto mais famoso ficava, mais as pessoas se interessavam pela sua vida pessoal. Foi quando Ana começou a aparecer mais vezes na frente das câmeras, porque antes ela atuava nos bastidores, filmando o marido. Inicialmente, tudo parecia bem. Ana apoiava Ali em sua carreira nas redes sociais, ajudando a aumentar a sua popularidade. Mas conforme a fama de Ali crescia, sua possessividade e insegurança também aumentavam. Ele passou a controlar cada vez mais a vida da esposa, se tornando violento, tanto emocional quanto verbalmente. 2 anos depois, Ana convenceu o marido que San Diego era um destino que ajudaria na sua carreira. Ela tinha amigos da cidade, que mostravam os benefícios para quem estava no mundo artístico. Louis Marinari, o primo de Ali, disse que os primeiros meses foram os melhores para o casal. Ali estava ganhando seguidores e sua carreira finalmente estava crescendo. E como Ana também aparecia, ela passou a conquistar seguidores também. E nesse momento, foi quando Ali enlouqueceu de vez, nas palavras do primo. Ele a insultava constantemente, usando o fato dela ser uma imigrante como uma moeda de troca. Ele queria que ela fizesse o que ele queria, lembrando constantemente que ela só estava ali por conta dele. Para os amigos de Ana, ele era um homem possessivo, que via a esposa como um objeto que ele tinha comprado. Ele tinha ciúmes e inveja também da atenção que Ana recebia pelas redes sociais. O que começou como um ano bom, estava se deteriorando ao longo dos meses. Foi quando Ali começou a usar as redes sociais para abrir lives e exibir brigas do casal, divulgando informações pessoais sobre a intimidade dos dois. Além das agressões, insultos e da invasão de privacidade, ele se envolveu ainda mais com o uso de substâncias, inclusive fazendo isso durante uma transmissão online. Seus seguidores pareciam admirar Ali. Era possível ver mensagens de apoio enquanto ele ofendia a esposa nas transmissões, o que parecia um combustível para que ele continuasse os abusos. No dia 18 de outubro de 2021, Ana Bulaban finalmente tomou uma decisão que vinha adiando há muito tempo. Ela pediu que Ali saísse do apartamento que eles dividiam, após o Ali agredi-la depois do jantar. Ele inicialmente aceitou bem a separação e recomendou que a ex-esposa continuasse no apartamento, enquanto ele se mudava para um hotel não muito distante dali. Mas Ali não conseguia ficar longe por muito tempo. Durante esses 3 dias, enquanto estava no motel, ele ficou obcecado com uma possível traição da Ana, que teria supostamente começado quando eles ainda estavam casados e morando no mesmo lugar. Enquanto isso, Ana tentava refazer a sua vida. Ela trocou as fechaduras de casa e se preparava para pedir uma ordem de restrição. Durante as primeiras horas do dia 21 de outubro de 2021, uma quinta-feira, Ana fez o que sempre fazia nos dias de semana. Acordou cedo por volta das 5 horas, arrumou sua filha e a levou à escola. O dia parecia realmente como qualquer outro, e os problemas com Ali pareciam finalmente resolvidos. Mas quando não tinha ninguém ali no local, Ali invadiu o apartamento usando uma cópia da chave eletrônica recém-instalada. Nunca descobriram exatamente quando ele fez a cópia, e lá, ele destruiu o interior do apartamento. Ele ainda teria instalado um grampo no iPad da Amira, a filha de 5 anos do casal, para monitorar as conversas da ex-esposa. Depois disso, ele saiu do apartamento. Mais tarde, Ana chegou em casa e viu toda a bagunça. Ela não tinha dúvidas de quem tinha feito aquilo. Muitos pensariam que a residência tinha sido invadida por criminosos, mas Ana sabia que apenas uma pessoa queria infernizar a sua vida. Cansada desse conflito, ela resolve ligar para uma amiga para contar o ocorrido e pedir que ela buscasse a Amira na escola. Ana acreditava que passaria o resto da manhã arrumando o apartamento, e não tinha a mínima ideia da escuta que Ali tinha deixado na sua visita repentina. Enquanto isso, seu ex-marido já estava no motel, ouvindo as conversas no interior do apartamento. Ele ficou lá esperando alguma confissão, enquanto
usava substâncias ilícitas. Ana, como podemos imaginar, sabia que teria muito trabalho pela frente. Ela então ligou para Rayburn, um amigo próximo, e no telefone ela disse que iria pedir uma ordem de restrição contra o ex-marido. Ela também explicou que estava ligando para pedir ajuda na arrumação, e Rayburn sempre foi um ombro amigo para Ana, principalmente quando Ali a destratava ou menosprezava a família. Então Rayburn obviamente se solidarizou com a amiga e apareceu no apartamento. Ali não gostava da maioria dos homens que se aproximavam de Ana, mas Rayburn Barron era um caso à parte. Ele odiava o rapaz e tentava influenciar todos ao redor a se afastarem dele. Provavelmente a perseguição a Rayburn se originou de uma conversa informal, quando o rapaz certa vez revelou que ele deveria ser grato pela esposa que tinha. Então, quando Ali ouviu a voz de Rayburn dentro do seu apartamento, aos risos com a sua ex-esposa, ele entrou no carro e acelerou o máximo que pôde. Ele tinha certeza de que Ana estava lhe traindo, porque ele nunca aceitou a separação. Ele se sentia um passageiro dentro do próprio corpo, como se ele não conseguisse frear o carro e evitar o destino dos dois. Dentro do carro, Ali estava em posse de uma arma de fogo. Ele disse que estava sendo controlado por uma forte emoção, mas a arma no porta-luvas dizia o contrário. Ele revelou que ao dirigir até o apartamento, ele sentia que estava enlouquecendo e só conseguia pensar: não faça sexo, Ana. Ele gritava sem parar, se convencendo que tinha descoberto finalmente a traição. Os carros passavam devagar ao redor, mas Ali tinha pressa e queria resolver isso o quanto antes. Então ele pisou o mais forte que podia no acelerador. E como Ali tinha se mudado para um motel nas proximidades do apartamento, para ter a chance de continuar monitorando a Ana, ele não demorou muito para chegar até lá. Foi quando ele invadiu o apartamento, o lugar onde viviam como uma família, e os encontrou sentados no sofá. Em suas palavras, o que ele encontrou foi difícil de suportar. Em uma entrevista à Fox 5, e ele pergunta à audiência o que qualquer homem faria. Vê-la beijando Ray no meu sofá, com sua mão na minha mesa, com minha mulher, meu dinheiro, meu apartamento, a minha vida, justamente dentro da casa onde minha filha dorme, onde eu montei móveis para que pudéssemos viver juntos. O que espera que um homem sinta? Mas pouco sobre esse crime é realmente confiável. Câmeras do prédio mostravam que o assassino chegou à residência, e pouco tempo depois, os disparos ocorreram. Um áudio da câmera de vigilância de um vizinho mostra o som de 6 tiros sendo disparados e da confissão do acusado. E agora eu irei narrar os detalhes reconstruídos a partir de testemunhos e opiniões de médicos legistas. O Ali não invadiu o apartamento, pelo menos não de forma convencional. Ele usou a sua chave, uma cópia que ele não tinha permissão de fazer. Se invadisse com um pontapé na porta, algo comum em crimes passionais, ele teria dado algum tempo de antecipação para que as duas vítimas do interior do apartamento pudessem se proteger. Então, ao entrar, ele provavelmente não emitiu grande som. Foi uma entrada sorrateira. Quando ele chegou, considerando que a perícia encontrou, Ali os encontrou sentados no sofá da sala, o que indicava proximidade, mas não tinham evidências que revelassem condutas sexuais. Ana, inclusive, nunca confidenciou para amigos próximos algo além da amizade que tinha com Rayburn. Então, quando Ali atira em Rayburn primeiro, com 3 tiros a queima-roupa acertando no rosto, ele não parece estar diante de algo tão emocionalmente doloroso como ele narrou. Ana, que testemunhou a execução do amigo, foi a próxima. Ela tentou se defender, mas Ali, sem hesitar, disparou diretamente na sua cabeça. Os dois foram eliminados instantaneamente. O tempo que ele permaneceu no apartamento foi bem curto, mas logo após o assassinato, Ali ligou para sua mãe e confessou o que tinha acabado de fazer. Desesperado, ele também enviou uma foto da cena do crime para sua mãe como prova da sua confissão. Sua mãe, em choque, desmaiou ao receber a notícia. Ele desligou o telefone e saiu do local. Então, o cara foi até a escola da sua filha com a arma do crime ainda em mãos. Ele alegou mais tarde que queria levar a mira para um lugar seguro, longe do crime que ele mesmo tinha cometido. A polícia, já respondendo às denúncias dos disparos de armas de fogo no prédio, rastrearam Ali rapidamente. 45 minutos após o crime, ele foi visto em uma rodovia interestadual. Dentro do seu carro, Ali parou o veículo, ligou para a polícia e confessou o duplo homicídio, alegando que tinha matado Ana por traição. 5 horas após a sua prisão, ele assinou sua confissão oficial. Durante os interrogatórios, ele repetiu sua versão dos fatos. Ele acreditava que Ana o estava traindo, e foi essa suposta traição que o levou a cometer as eliminações. Mas as evidências coletadas pela promotoria indicavam um crime premeditado. O grampo instalado no iPad da filha, a cópia da chave e o fato de ele ter ido até o apartamento armado, tudo isso sugeria que Ali já tinha planejado o crime com antecedência. Nada disso convenceu as pessoas que estiveram presentes na sua primeira audiência preliminar, onde mais evidências vieram à tona, para que o juiz decidisse se o acusado receberia um julgamento. Surpreendendo a todos, Ali se declarou inocente. A promotora do caso, Taryn Breast, recriou o clima dentro da residência dos Abulaban nas últimas semanas. Segundo ele, o casamento não existia mais. Ana já não vivia com o ex-marido, e conforme relatos por inúmeros amigos, uma ordem de restrição seria seu próximo passo. Até aquele ponto, todos sabiam que Ali tinha se mudado no dia 18 de outubro de 2021, mas as semanas anteriores ainda eram apenas um borrão. Mas na audiência preliminar, Ali Abulaban entendeu finalmente o risco
risco que estava correndo. Se fosse condenado, ele poderia ser sentenciado à prisão perpétua, ou até mesmo à pena capital. Por isso, a defesa optou pela declaração de inocência. Eles estavam se preparando para uma segunda audiência preliminar, e precisavam descobrir quais eram as alegações da promotoria. Ficou claro àquela altura que eles tentaram acusar Ali de ter planejado o crime, e iriam pedir a prisão perpétua sem direito a condicional, como anteciparam os advogados de Ali. A juíza então ordenou a prisão do acusado sem direito à fiança, e emitiu uma ordem protetiva que impediu o acusado de ver a filha de novo. Ao sair do tribunal naquele primeiro dia, Taren Brash falou brevemente sobre o acusado, informando seu trabalho como criador de conteúdo e as sketches de humor realizadas no TikTok. Isso chamou a atenção da mídia, que durante esses 3 anos tentou recriar o caso com documentários e entrevistas com Ali. Todo mundo estava curioso com a personalidade digital que cometeu um crime. Durante essas primeiras semanas, sua conta no TikTok foi banida. Ele voltou ao tribunal para ouvir o que os detetives do caso tinham a dizer sobre o relacionamento de Rayburn e Anna. Ali Abulaban permaneceu em silêncio como na última audiência, mas algo parecia irritar o acusado. Sua defesa tentou alegar que tudo tinha acontecido sem planejamento, no calor do momento. Seria um crime passional, fruto de uma suposta traição. Descobrir isso teria feito o homem honrado agir de forma cruel. E se você parar para pensar bem, a defesa estava dizendo que a culpa do crime era das vítimas. Ali ficou sem escolha, diante de algo para o qual ele não estava preparado. Um crime passional não deixa de ser um crime, e infelizmente ele acontece frequentemente, diante de situações inesperadas, mas esse não parecia ser o caso. Em primeiro lugar, era claro que o relacionamento dos dois já tinha evoluído para um divórcio lento, já que o acusado não dividia mais o mesmo teto com a vítima. Além disso, ele invadiu o apartamento onde moravam e destruiu o local em uma crise de raiva, o que demonstra descontrole emocional. Ali também instalou um aplicativo no iPad da filha, o que revelava que o acusado tinha alguma suspeita e queria usar a escuta para comprová-la. Depois, ele deixou o apartamento e retornou ao motel, onde estava morando nos últimos 3 dias, o que daria tempo para que Ali processasse suas emoções e não agisse impulsivamente. E sabemos também que ele saiu do motel após ouvir a conversa da esposa com outro homem, algo que não se enquadraria no cenário em que a defesa tentava construir, porque ele sabia que encontraria os dois no apartamento, além de ter saído de casa armado. Por isso, o crime parecia uma escolha premeditada na visão dos promotores. Já que um crime passional normalmente acontece de forma rápida, quando o criminoso age sem pensar, os advogados de defesa precisam mostrar uma linha de tempo convincente. Eles tinham que provar que ele ainda mantinha um relacionamento com Anna, e que o tempo entre ouvir a conversa e cometer o crime foi bem curto, justificando sua reação emocional. E vocês devem estar se perguntando por que Ali tinha tanto interesse no crime passional, não é? Porque basicamente isso diminuiria sua pena. Mas 3 pessoas estavam dentro daquele apartamento, e apenas uma saiu com vida, e o Ali não era confiável. Então o juiz quis ouvir os detetives do caso, que após a primeira audiência, tinham mais informações sobre o ocorrido. Para representar os investigadores, Christopher Leahy, um dos detetives, prestou depoimento sobre a relação das 2 vítimas. Foi quando Ali, o homem aparentemente calmo, desapareceu completamente. Ele iniciou insultos que interromperam o testemunho de Christopher. Ele demonstrou um comportamento estranho no decorrer da audiência. Em certo momento, ele chorou ao ver as fotos da cena do crime, e depois gritou novamente com as testemunhas. Esses momentos de descontrole levantaram questões sobre a sua estabilidade emocional, mas também fortaleceram o argumento da promotoria, de que ele era um homem capaz de lidar com a rejeição. O detetive contou que descobriu que a relação entre Rayburn e Anna estava se tornando romântica com o tempo, mas não encontraram sinais de um relacionamento. Momentos antes do fim do depoimento do detetive, o acusado novamente o interrompeu, demonstrando um grande descontrole emocional. Ele precisou ser contido pelos policiais e retirado do local. O juiz pediu calma e instruiu que o acusado ficasse em silêncio. Sem sucesso, ele pediu uma pausa, e ao retornar, decidiu que Ali seria acusado de assassinato. Ficou decidido que ele enfrentaria um júri, e como eu disse antes, as chances não pareciam favoráveis para o Ali. Se ele pegasse prisão perpétua, ele só estaria apto para pedir liberdade condicional 15 anos após a condenação, mas executar o crime com uma arma de fogo na Califórnia poderia adicionar 50 anos ao tempo mínimo. Então, Ali só teria a chance de ver o sol nascer de novo aos 95 anos de idade. E enquanto esperava pelo julgamento, ele falou com uma repórter. Seus advogados recomendaram que ele não concedesse a entrevista, mas o narcisismo de Ali falou mais alto. Ele teve a oportunidade de se desculpar profundamente pelo que fez às famílias das vítimas, mas ele preferiu focar em sua carreira e na interrupção da sua vida como influenciador digital. Ele expressou mais arrependimento por ter perdido a fama e o sucesso do que pelo sofrimento causado às famílias. Esse comportamento deixou claro para muitos que Ali não estava arrependido e não entendia a dimensão do crime. Durante a entrevista, ele disse que mudou. Toda a fama que recebeu o deixou agressivo e violento, o que de fato não faria sentido se considerarmos que em 2014 ele estava sendo afastado da Força Aérea por causa de uma agressão. Sobre o relacionamento com Anna, ele conta que não queria deixar a esposa apesar das brigas. Ele disse que todos falavam que ele poderia ter a mulher que quisesse, mas ele não queria ninguém além dela. Ele conta que os amigos falavam que ele era bonito e que conseguiria namorar com qualquer modelo, mas para Ali, apenas uma mulher importava. A mulher que Ali eliminou no sofá da sua casa. Questionado pelo jornalista se ela poderia estar com alguém além dele, o acusado foi bem categórico: não enquanto estivesse comigo. A Fox 5, em respeito às vítimas, antes de divulgar o conteúdo, enviou a entrevista para a melhor amiga de Anna, a Cassie Conroy, que representava os interesses da família. Durante 3 anos, Ali Abulaban permaneceu à espera de uma condenação. Seu julgamento durou 3 anos e foi recheado de momentos
estranhos, gritos e aplausos. De 1º de maio de 2024 até 29 de maio, um júri decidiu se Ali era um homem apaixonado, dedicado e atencioso, ou um homem mau, sádico e manipuladora. Durante o julgamento, a mãe de Ali prestou um testemunho emocionado, lembrando da ligação que recebeu do seu filho após o crime. Ela desabou em lágrimas ao descrever a foto que Ali enviou da cena do crime, um momento que deixou todos no tribunal sem palavras. A promotora trouxe isso à tona para demonstrar que o acusado não tinha remorso. Ela também descreveu a infância do filho, revelando detalhes dos abusos emocionais e físicos que todos sofriam dentro da casa. Durante todo o julgamento, os familiares da Anna Bulaban e Rayburn Barron estavam presentes, acompanhando cada detalhe com profunda tristeza e indignação. Amira, a filha de Anna e Ali, foi colocada sob a guarda dos avós maternos após o crime. A jovem foi protegida de qualquer envolvimento com o pai e não esteve presente no julgamento. O impacto psicológico sobre ela foi uma preocupação constante para os familiares e advogados, que fizeram de tudo para garantir que ela tivesse uma vida estável e longe das sombras criminais. O primo de Ali, Louis Marinari, disse que ele era um homem nervoso e ciumento, mas que eliminar alguém era algo que ninguém conseguiu prever. Foi seu amigo que contou ao júri que, ao questioná-lo sobre o que o Ali faria depois que saiu de casa, ele apenas agia como se o afastamento fosse passageiro, mas negava que estivessem separados. Ele dizia que Anna só queria vê-lo sofrer um pouco e que voltaria para ele logo logo. Detetives responsáveis pela análise dos aparelhos eletrônicos do Ali exibiam também mensagens que ele enviava para sua ex-esposa. Elas eram tão violentas que eu nem posso passar aqui no YouTube, e alguns trechos depreciativos foram retirados para não chocar o júri. Em um dos trechos do áudio, o Ali diz o seguinte: "Eu sou o melhor homem que você conheceu. Você é a pessoa mais idiota a quem dediquei minha vida. Sua burra. Eu gostaria que nunca tivéssemos uma filha por causa da sua burrice." Os áudios não são de meses ou anos atrás. Eles foram enviados dias antes do crime. Em um outro trecho, ele afirma que não via a hora de pedir o divórcio. Mas se esse era o desejo de Ali, por que ele estava pesquisando como desconectar pessoas antes de cometer o crime? Em 17 de outubro de 2021, logo após mais um episódio de violência física contra Anna, Ali fez buscas online sobre corpos desconectados e cabeças desconectadas. Quem parecia realmente decidida a pedir o divórcio era Anna. Em uma mensagem recuperada enviada para Ali, ela disse o seguinte: "I need to move on and get back on my feet. You've dragged me down enough." Durante semanas, Ali também pesquisou maneiras de monitorar secretamente o telefone da esposa, tentando encontrar uma maneira de capturá-la em um possível caso com outro homem. Ele até pesquisou como colocar um dispositivo de escuta no celular dela e leu artigos sobre stalkers. No dia 20 de outubro de 2021, um dia antes do crime, Ali teria gravado um áudio no Instagram para um seguidor, provavelmente um dos seus apoiadores, dizendo que iria para a prisão se visse Anna com outro homem. Mais tarde, ele tentou minimizar essa declaração no tribunal, dizendo que poderia perder o controle e dar um soco, mas claramente o comentário sugere algo mais sério. Essas ações indicavam planejamento e um comportamento obsessivo, que vai além de um simples descontrole momentâneo, segundo os detetives. Além de tudo isso, ele também sabia que a ex-esposa queria pedir uma medida protetiva. Com medo da repercussão, ele pediu a um amigo e aos pais para convencer a Anna a não seguir em frente com o plano. Esse pedido revela que Ali sabia das implicações legais das suas ações e estava tentando evitar consequências jurídicas, o que sugere que ele estava consciente e controlando a situação. Se até aqui as coisas não estavam boas para o Ali, elas pioraram quando Gene Smith prestou seu depoimento. Ele se apresentou como um amigo de Anna e Rayburn. Gene tinha ouvido pela promotoria do caso menos de uma semana após o crime, no dia 26 de outubro de 2021. O testemunho precisava conter o máximo de detalhes possíveis, considerando o impacto do destino da amiga, e é comum que algumas informações fossem omitidas. Mas diante do júri, Gene conseguiu lembrar de detalhes até então desconhecidos. Ele conta que conheceu Anna em uma festa, e logo se tornaram bons amigos. Ele admirava pela família que ela tinha, porque a maioria das pessoas que conheciam Anna e Ali achavam que eles eram inspiradores, mas isso logo mudou. Ele se emocionou e confessou que Anna o lembrava da sua mãe, que também tinha sido vítima fatal de violência doméstica. Mas diferente de Ali, Gene defendia vítimas e não se tornou um agressor. Depois de respirar fundo, ele narrou o que aconteceu em algum momento de setembro de 2021. Gene e sua namorada Jennifer Morales foram ao apartamento de Anna, após a Anna ligar para Jennifer pedindo ajuda, parecendo ser uma emergência. Então o casal pegou as chaves e foram correndo ajudá-la. Quando chegaram, notaram que Anna parecia angustiada, como se algo ruim tivesse acontecido. Ela contou que o marido tinha discutido com ela naquele dia e que ela estava preocupada. Ali não estava no apartamento quando eles chegaram. Essa é a primeira pessoa que admitiu saber do histórico de agressões de Ali, e a Anna estava com hematomas no rosto, algo que Gene não se lembrava no primeiro testemunho à promotoria. Anna contou que Ali a empurrou contra uma parede naquele dia. Sua filha tentou apartar a confusão, mas Ali estava tão cego de raiva que a empurrou para longe. Depois de ouvirem isso, Jane e Jennifer decidiram que iriam levá-las para longe dali. Eles foram até uma festa de aniversário de uma amiga que estava acontecendo em um lugar próximo. Depois, eles foram à casa de Claire Benamon, uma amiga em comum. Ele conta que o acusado também não gostava de
Rayburn e não confiava nele, que tentou até alertá-lo sobre a aproximação da sua namorada com Rayburn. Ginny conta que tentou unir os dois, mas as tentativas fracassaram, e uma dessas vezes, eles discutiram por telefone por causa de algo banal. Questionado por que ele tentou aproximá-los, Ginny respondeu que não queria que alguém visse Rayburn, alguém que ele amava, de forma tão negativa. Claire Benamon também foi ouvida naquele mês. Ela afirmou que ele a controlava constantemente. Ele decidia o que ela usava, para onde ela deveria ir e com quem ela deveria andar. Ela também via as marcas no rosto de Anna, como Ginny relatou, mas Anna dizia amar o marido e acreditava que poderia mudá-lo, pensando no bem da filha. Tudo mudou quando Anna pediu para dormir na sua casa, logo após o Ginny deixá-la no endereço depois de uma festa de aniversário. Ela queria ficar com a amiga para se proteger dos abusos. Ela não aguentava mais, mas isso não durou muito, e logo Anna retornou. Ao agradecer a Claire pela moradia, ela revelou que daria mais uma chance a Ali, mas que seria a última. E infelizmente, não foi. E o inevitável aconteceu. Anna foi parar na casa da amiga uma segunda vez em setembro de 2021, ficando lá até outubro do mesmo ano, poucos dias antes do crime. E ela contou que o motivo dessa vez era que Ali teria mantido relações com outra mulher no apartamento da família. Ela ficou furiosa e saiu de casa, e ela estava com medo da própria sombra, de acordo com a Claire. Uma outra preocupação era com a sua cidadania. Ali a ameaçava constantemente, alegando que tiraria a sua cidadania americana. E durante o mês que permaneceu com Claire, ela notou que Ali mandava mensagens constantemente, e as ligações não paravam de chegar. Muitas vezes ela precisava largar o que estava fazendo para acalmá-lo pelo telefone. A defesa queria estabelecer se na época, Anna se considerava solteira ou casada, e segundo a amiga, ela tinha deixado bem claro que não estava mais em um relacionamento, mas que ainda se importava com ele. Claire também relatou que o casal começou a usar entorpecentes, e segundo ela, foi quando eles começaram a ter problemas na frente dos outros, com discussões que na maioria das vezes envolviam o ciúme doentio do Ali. O acusado também testemunhou e admitiu que usava drogas. Isso mexeu com meu cérebro, me tornou agressivo, segundo ele. E narrando seu estado emocional no dia do crime, ele descreveu: estava atirando e não conseguia parar. Eu surtei. Ele disse que só se lembrava de segurar a arma e atirar. Segundo Ali, viver na Virgínia era um sonho realizado e era perfeito, mas tudo mudou quando Anna o convenceu a sair de lá para tentar a sorte em outro lugar. Ele disse que o estilo de vida dos amigos de Anna era uma influência negativa. Ele a acusou de festejar demais e de usar substâncias ilícitas, mas sabemos que os amigos do casal afirmavam que ambos usavam, principalmente Ali. E quando Louis, o seu primo, o repreendeu sobre uma bolsa cheia do mesmo produto que o Tony Montana usava, ele apenas respondeu: eu sou o Jim Kidd, posso fazer o que eu quiser, ninguém pode me tocar. No final da audiência, o júri condenou Ali por assassinato em primeiro grau. Eles acreditaram que o crime tinha sido premeditado. Ele ainda aguardava para receber uma sentença que foi marcada inicialmente para o dia 28 de junho, mas a decisão só saiu 70 dias depois, no dia 6 de setembro de 2024, onde ele foi sentenciado finalmente. Ali tentou justificar mais uma vez suas ações, dizendo que estava viciado e que sofria de um problema psicológico. O uso de substâncias e a rotina frenética de astro digital mudaram a forma como ele via as pessoas e aumentaram a sua psicose. Ele revelou que acreditava que as pessoas mereciam uma segunda chance. Em suas palavras, ele disse o seguinte: acredito que todos devem ter possibilidade de liberdade condicional, porque todos podem mudar. O juiz do caso, Jeffrey Fraser, se disse convencido de que seria impossível que o acusado tivesse agido passionalmente. O juiz disse não ter dúvidas de que o crime foi uma eliminação intencional, deliberada, premeditada e a sangue frio. Ele nunca acreditou que o TDAH e o uso de substâncias fossem motivadores. O juiz o viu chorar e disse que ele, de fato, ao imitar o criminoso Scarface, se comportava como um homem mau. Ele elogiou a atuação, mas admitiu que as lágrimas não eram pela dor que ele tinha causado, mas porque sua carreira tinha chegado ao fim. Durante a decisão, o juiz leu a sentença para cada uma das acusações, pedindo que cada jurado confirmasse individualmente o seu voto, e todos os 12 jurados responderam sim. O juiz expressou sua gratidão ao júri, reconhecendo o tempo e esforço dedicado ao julgamento. Depois, ele informou ao acusado que ele cumpriria 2 penas consecutivas de prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. O advogado tentou entrar com um pedido para tentar sentenças simultâneas e diminuir a pena. Esse pedido nunca foi atendido. Foi um momento de dor e revolta, porque as pessoas estavam finalmente encerrando esse capítulo. Mas Anne e Rayburn estavam no 3º aniversário de suas mortes. A irmã de Rayburn falou com o assassino, acusando-o de ser um narcisista doentio, alguém que tinha tirado 2 lindas vidas no auge. Após ouvir a sentença, Ali foi o último a falar. Ele se desculpou, lendo um documento por longos 10 minutos. Ele se referiu diretamente a Anna, se desculpou pela ansiedade e inseguranças, que segundo ele, o fizeram agir sem medir as consequências dos seus atos. Ele só se emocionou ao falar da filha. Quando você tiver idade o suficiente para ver isso, por favor, não se culpe. Nada disso é sua culpa. Sua mãe te amava muito, e eu te amo muito. Você é a garota mais forte que eu já conheci, e eu estou muito orgulhoso de ser o seu pai. Ele se voltou aos familiares de Rayburn, alegando que se arrependeu do que fez, e que não tinha dúvidas de que o rapaz era uma boa pessoa. O juiz disse que, pelo menos, a história teve um final feliz, porque ele ia morrer na prisão, e nunca será um homem livre. Ele terá o seu último suspiro lá dentro. Depois disso, Ali, através de algum conhecido, postou um seguinte texto no Instagram antes de iniciar a sua pena. Esse é um caso que deixou marcas que ficarão para sempre na história de 2 famílias, mas também é a prova que o passado de alguém não deve definir como a pessoa será no futuro. Anna deixou
existe uma filha que precisa lembrar da mãe além da brutalidade do crime, para que ela não se torne mais uma vítima do pai. Porque a sua mãe provou que um lar destruído pode dar lugar a um lar amoroso. Esse era o sonho constante de Ana, quando voltava para casa após uma discussão. E galera, deixa eu dar um recado aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas esse aqui não é meu único canal no YouTube. Afinal, meu objetivo é derrotar o YouTube, no bom sentido é claro. Além dos Sombras Criminais, eu tenho mais 3 canais ativos aqui, com vídeos novos toda semana. Um deles é o Derrotando Filmes. Lá eu falo sobre diversos filmes, e mostro como derrotar e sobreviver a vários tipos de situações, e também as burrices que os personagens cometem. O outro é o Resumindo Filmes, onde eu falo sobre os outros tipos de filmes que não se encaixam no Derrotando Filmes, e lá eu faço um resumo desses filmes para contar a história completa pra vocês. E por último tem o Abismo do Medo, onde abordamos diversos temas perturbadores e bizarros, até mesmo mistérios que nunca foram resolvidos, como o desaparecimento de pessoas. Então pra quem gostar eu vou deixar os canais aqui no card e também no comentário fixado. Fala galera, o que vocês acharam desse caso? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.